Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Segurança da Informação. Nesta aula vamos tratar de políticas de segurança. Como objetivos, no final desta aula, o aluno deverá entender como é importante o envolvimento da alta direção no estabelecimento de políticas, como as políticas são feitas, como se estabelece toda a divulgação da política de segurança da informação. Tratamos também de políticas de segurança pessoal e exemplificando para o entendimento do aluno da importância de definições, por exemplo, de senhas. Para a confecção desta aula, utilizamos como bibliografia os livros de Segurança da Informação Descomplicada, de Sócrates Arantes Teixeira Filho, e Fundamentos da Segurança da Informação, com base na ISO 27001 e na ISO 27002, de Hans Bach e Kils Hinzenbergen. A ISO 27001 e 27002 estabelecem que deve ser determinada uma política de segurança como base e início de todo o processo de implantação da segurança da informação. Então, qual é o objetivo? É promover uma orientação e apoio da direção para a segurança da informação de acordo com os requisitos do negócio onde está sendo aplicado e com as leis e regulamentações relevantes. Deve-se determinar também que tem os aspectos culturais dentro da empresa. Então, uma política de segurança consiste em um conjunto formal de regras que devem ser seguidas por todos os utilizadores dos recursos de uma organização. Ela deve ser de conhecimento de todo mundo e amplamente divulgada. A política de segurança deve deixar de fora todos os aspectos técnicos de implementação dos mecanismos de segurança. Deve ser fácil e resumida. A política de segurança estabelece diretrizes, não deve determinar especificamente procedimentos. A política de segurança da informação deve ser explicitada em um documento que deve ser aprovado pela alta direção, publicado de maneira simples e comunicado a todos os funcionários e partes externas relevantes com a nossa empresa. A política de segurança não é uma coisa estática, ela deve ser analisada criticamente em intervalos regulares, intervalos planejados, ou sempre que houver mudanças significativas em relação ao negócio ou ao ambiente do negócio. Quando tenho mudanças significativas, eu devo fazer as modificações necessárias nas políticas para assegurar sua contínua permanência, adequação e eficácia. A política de segurança foi determinada inicialmente em normas como a British Standards, a BS 779 e a ISO IEC 17799, que é a versão brasileira da primeira. E coloca-se algumas coisas importantes que estão relacionadas nesse slide. Então, a implementação tem que ser realista e definir claramente as áreas de responsabilidade de quem utiliza os recursos, do pessoal, de gestão de sistemas de redes e da própria direção. Ela deve ser adaptada para as alterações que ocorrem na organização. Já falamos que a política de segurança não é estática, ela é uma coisa dinâmica que deve considerar o ambiente e novos fatos. Deve definir o enquadramento para a implementação de mecanismos de segurança, procedimentos, seguranças adequadas, processos de auditoria à segurança.
e estabelecer os procedimentos legais quando ocorre um ataque. Deve estabelecer também códigos de ética em relação à segurança. Para se elaborar as políticas de segurança, existem duas filosofias importantes. A primeira filosofia é a filosofia proibitiva. Relaciona-se tudo que não é expressamente permitida. O outro tipo de ação é a a ação permissiva. Tudo que não é proibido é permitido. Nesta política, eu devo ter alguns aspectos que devem ser considerados, né? Então, aspectos de disponibilidade, confidencialidade e legalidade, integridade e autenticidade. Nós já falamos sobre essas propriedades, sobre esses conceitos em aulas anteriores. Atinge-se a maturidade quando a direção já coloca a política de segurança como um tópico importante no seu planejamento estratégico e deve demonstrar apoio e comprometimento com a segurança da informação, através da emissão e manutenção de uma política de segurança para toda a organização. Para a elaboração do documento da Política de Segurança da Informação, deve-se considerar alguns princípios. Primeiro, essa política tem que ser adequada para todos os funcionários e colaboradores. 2. Ela deve expressar as preocupações da direção em estabelecer linhas mestras para a gestão da segurança da informação. Nunca deve estabelecer procedimentos. 3. Definição de segurança da informação, resumo das metas e escopo e a importância da segurança de informação como um mecanismo para o compartilhamento da informação. E 4. Deve declarar o comprometimento da alta direção apoiando as metas, princípios e a segurança da informação, ou seja, deve mostrar todo o envolvimento da alta direção com esta preocupação. Para acompanhar se a política de segurança está sendo implementada, deve-se estabelecer alguns controles que se aplicam em 1. Verificar a própria política de segurança da informação. Organização e segurança da informação. Controlar a gestão e controle de ativos. Segurança de recursos humanos, controlar a segurança física e do ambiente, gestão das operações de comunicação, controles de acesso, aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas da informação, gestão da continuidade do negócio, conformidade legal. Nas próximas aulas nós vamos estabelecer como são determinados esses controles e métricas para eles. No documento de política de segurança da informação, deve conter princípios e padrões e requisitos de conformidade de importância específica para a organização nos aspectos de conformidade com a legislação e cláusulas contratuais, requisitos na educação de segurança, prevenção e detecção de vírus e software malicioso, gestão da continuidade do negócio, consequência das violações nas políticas de segurança da informação. Deve conter a definição das responsabilidades gerais e específicas na gestão da segurança da informação, incluindo o registro de incidentes de segurança. 7. Deve fazer referências a documentações que possam apoiar a política, por exemplo, políticas e procedimentos de segurança mais detalhados dos sistemas e regras de segurança que convém que os usuários sigam. E comunicada
Esses princípios e essa política devem ser comunicada através de toda a organização para os usuários na forma que seja relevante, acessível e compreensível para todos os leitores. As organizações devem estabelecer políticas adequadas para sua utilização de acordo com seu negócio. Algumas políticas são bastante controversas. Vamos, por exemplo, exemplificar as políticas de senhas em grandes corporações. É preciso balancear que os profissionais têm dificuldades de memorizar várias senhas de acesso com mais de 10 caracteres diferenciados. Por outro lado, funcionários displicentes que anotam a senha sobre o teclado, no fundo de gavetas, em casos mais graves até em post-it e monitores. Isso precisa ser balanceado. Como é que nós vamos tratar isso, né? Que forma de punição nós vamos tratar? É necessário punir, né? Ou até conduzir o afastamento de quem utiliza de forma displicente as senhas. A política de segurança da informação deve ser considerada, inclusive, na seleção e política de pessoal. Verificações de controle sobre a equipe permanente devem ser conduzidas no momento da seleção do candidato. Precisa-se conhecer o candidato. Isso recomenda-se que inclua o seguinte: se existe referências de caráter satisfatório, por exemplo, de um profissional ou de uma pessoa, né? Pode ser referências profissionais, inclusive referências pessoais. Hoje usa-se inclusive as redes sociais para isso, né? Verificação da exatidão e inteireza das informações do currículo vitae do candidato. Muitas empresas são displicentes colocando funcionários irresponsáveis que começam inclusive com informações falsas em seus currículos. Aliás, temos visto vários exemplos disso nos noticiários. A confirmação das qualificações acadêmicas e profissionais. É muito comum se colocar referências falsas, diplomas falsos. Isso precisa ser verificado, porque já mostra a ética e o comprometimento da pessoa que está sendo contratada, né? E também verificar a identidade de passaportes ou documentos similares. Isso aqui é importantíssimo. Nós vemos nos noticiários médicos que não são médicos, ministros que colocam que tem um determinado curso que você vai ver não tem, que são desmentidos quando vêm publicamente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso aqui. Após a seleção, muitas empresas não fazem, mas quando a gente trata de segurança da informação, para funcionários que estão em posição de níveis consideráveis de autoridade, convém que este procedimento seja refeito periodicamente. Periodicamente vamos reanalisar o comportamento desses funcionários. Pessoas que tenham acesso às instalações de processamento da informação, em particular aquelas que tratam de informações sensíveis, tais como informações financeiras ou informações altamente confidenciais, convém que a organização também faça uma verificação da idoneidade de crédito periodicamente. Isto tem que ser uma rotina. Ainda falando da seleção e política de pessoal, devemos considerar que para temporários e fornecedores, nós devemos ter processos similares ou mais rigorosos que o de seleção de contratados, de empregados, né? Muitas vezes as empresas falham nisso e é por aí que muitas das informações saem. Se os recursos humanos que são fornecidos por uma agência, convém que o contrato especifique claramente as responsabilidades da agência pela seleção e como poderá ser feita a fiscalização por nós contratantes. Os procedimentos de notificação que devem ser seguidos se a seleção não for devidamente concluída. Como é que nós vamos tratar um processo que não é fechado? Ou quando os resultados obtidos forem motivos de dúvidas ou preocupações. Muitas das pessoas contratadas ou
funcionários trabalham com dados altamente confidenciais, que são estratégicos para a empresa. Então, neste caso, nós devemos estabelecer acordos de confidencialidade ou de não divulgação, seja enquanto está empregado ou prestando serviço, ou mesmo um período depois que acaba de prestar o serviço. Então, são usados para alertar que a informação é confidencial ou secreta, sendo responsabilidade deles não divulgar. Normalmente convém que os funcionários assinem tais acordos como parte dos termos e condições iniciais da contratação. Para colaboradores casuais, prestadores de serviço que não estejam cobertos por um contrato existente, que tenha acordo de confidencialidade, convém que seja exigida a assinatura do acordo de confidencialidade antes de ter acesso às instalações de processamento da informação. A pressa aqui é inimiga da segurança. Precisamos estar cercados que as informações não vão vazar da empresa. Convém que os acordos de confidencialidade sejam revisados quando existirem modificações nos termos de contratação, particularmente devido à saída de funcionários da organização ou término de contratos. Então, esses acordos de confidencialidade, muitas vezes a gente precisa rever dependendo da situação com o prestador de serviço se encontra naquele momento. É comum algumas empresas fazerem o que a gente chama de moratória. Essa moratória é normalmente remunerada, mantém o empregado um determinado tempo em casa para que as informações não sejam divulgadas, né? Uma coisa importante que a política deve tratar é como será a educação e o treinamento, né? Todos os funcionários e prestadores de serviço dentro de uma empresa que preza pela segurança da informação, antes de qualquer acesso ao serviço, ele deve ter um treinamento. Neste treinamento, ele vai ter o conhecimento e atualizações regulares sobre a própria política e procedimentos organizacionais. Vai também saber sobre os requisitos de segurança e a responsabilidade legal e os controles no negócio. Treinamento sobre o uso correto das instalações dos nossos sistemas de processamento de dados. Como usar os sistemas, né? O que pode fazer, o que não pode fazer. Sobre procedimentos de acesso ou pacotes de software. O treinamento é fundamental antes de toda e qualquer atividade dentro da empresa. Uma das coisas importantes e que também deve ser alvo do treinamento é como o colaborador responde a um incidente de segurança ou mau funcionamento no equipamento. Um incidente são ocorrências que podem acontecer durante o trabalho, né? Então, um incidente que afetam a segurança devem ser reportados através dos canais apropriados o mais rapidamente possível. Isto quer dizer que a nossa política deve estabelecer esses canais. Para ser capaz de lidar com os incidentes de forma apropriada, pode ser necessário coletar evidências o mais rápido possível após a sua ocorrência, até para nos facilitar a análise, né? E a organização deve estabelecer um processo disciplinar formal para tratar os funcionários que cometem violações da segurança. É evidente que nós temos algumas das violações são não intencionais, mas de qualquer forma isso tem que ficar claro qual é o processo disciplinar em caso de ocorrência de uma violação da segurança. Uma coisa que nem sempre é estabelecida, mas é importante nós tratarmos, é quando eu tenho o mau funcionamento do software, ou seja, o software não está funcionando de acordo como foi treinado. Então eu preciso reportar que sintomas do problema e quais mensagens aparecem na tela. Eu preciso anotar isso e enviar para o canal competente. Que o computador seja isolado imediatamente. O uso deve ser paralisado. E se estiver em rede, deve ser retirado da rede.
Que o contato apropriado seja alertado imediatamente. Se o equipamento for examinado, convém que seja desconectado da rede de computadores antes de ser ligado novamente. Aliás, o ideal é que a gente não permita que a gente tenha acesso com disquetes, pendrives e outros meios que podem contaminar a rede ou até transferir informações da nossa empresa. Que esse mau funcionamento seja notificado imediatamente ao gestor da segurança pelo canal competente. E que usuários não qualificados não tentem remover software suspeito a menos que sejam autorizados. Normalmente, o ideal é que a empresa tenha um profissional especialista em fazer isso, que trate da recuperação. Na política pessoal, devemos definir processos disciplinares. Ou seja, convém que exista um processo disciplinar formal para os funcionários que tenham violado as políticas e procedimentos da segurança organizacional. E esse processo, ele tem a missão principal não de punir, mas de dissuadir funcionários que, de outra forma, seriam inclinados a desrespeitar os procedimentos de segurança, né? E também assegurar um tratamento justo e correto aos funcionários que são suspeitos de cometer violações de segurança sérias e persistentes. Muitas hoje, além dos processos disciplinares, a gente coloca isso também no código de ética. As empresas que trabalham com governança estabelecem um código de ética, né? E esses processos devem ser colocados também nesse código de ética. Então, como exemplo de política de segurança, vamos tratar de senhas, né? A regra fundamental nesta política é a conscientização dos colaboradores quanto ao uso e manutenção das senhas, da importância e da segurança do acesso aos seus sistemas. Para isso, pode-se colocar várias regras. Uma regra, por exemplo, é a senha deve ter uma data de expiração. Então, adota-se um padrão definido onde a senha possui um prazo de validade de 30 a 45 dias, por exemplo, e o colaborador usuário deve renovar essa senha depois desse período. Isso porque muitos dos ataques podem ter já capturado essa senha e com isso a gente vai minimizando ataques. Uma das formas de criar senhas é inibir repetições, ou seja, eu estabeleço regras pré-definidas que uma senha não pode ter mais de 60% de caracteres utilizados nas últimas senhas. Por exemplo, caso a senha fosse 123 senha, a nova senha deve ter mais de 60% dos caracteres diferentes, como 456 seuse. Nesse caso, foram repetidos só o S, os demais foram diferentes. Pode-se estabelecer também regras de composição, ou seja, ter obrigação de uso de um número mínimo de caracteres numéricos, especiais e alfabéticos. Define-se, por exemplo, a obrigatoriedade de 4 caracteres alfabéticos e 4 caracteres numéricos. Isso é para dificultar a quebra de senhas. Temos ainda senhas proibidas, né? Hoje a gente já cria um conjunto de possíveis senhas que não podem ser usadas. Eu posso montar uma base de dados com formatos conhecidos de senha e proibir o seu uso. Por exemplo, usar o nome da empresa ou abreviatura, o nome da pessoa, a senha do tipo 123456, 12222 José, né? Data de aniversário, número de telefone e similares. Também se obriga a mesclar caixa alta e caixa baixa. Recomenda-se que eu coloque esses caracteres além de caracteres especiais. Também usar a técnica delete, ou seja, na composição eu faço uma senha substituindo letras por números e símbolos, né? Ou posso gerar uma senha automática. Normalmente é mais complicado porque a pessoa precisa memorizar isso. Automaticamente gerar a senha para usuários ou deixar que eles escolham um número limitado de opções exibidas. São políticas, né?
Nesta aula, falamos de um documento importantíssimo chamado Política de Segurança da Informação. Nela apresentamos alguns aspectos, principalmente com relação ao pessoal e com relação a alguns procedimentos. Falamos um pouquinho sobre senha, mas esse documento é mais abrangente. Ele deve ser feito de forma fácil, distribuído e mantido periodicamente dentro da empresa, e deve ser mudado sempre que alguma coisa importante ocorre. Desta forma, o assunto não se esgotou. Temos outras recomendações da ISO 27001 e 27002. Bem, com isso nós chegamos ao fim desta aula. Se você gostou, recomende para os seus amigos e seus alunos. E até a próxima aula.